Boa noite, senhor presidente, aos nobres colegas dessa casa, ao público presente aqui nessa noite, em especial ao pessoal aí do meia-noite. Uma boa noite para vocês e também ao público que nos acompanha aí através das redes sociais, né? Eu inicio a tribuna dessa noite abordando uma questão de uma fiscalização que nós fizemos na semana retrasada, né? O objeto foram algumas cestas básicas, né? E aí eu quero deixar algumas coisas bem claras aí, para que a gente não tenha nenhum tipo de desvio de informações, né? Papel de vereador é fiscalizar contas, produtos adquiridos, veículos, tudo que tiver dinheiro público envolvido tem que ser alvo de fiscalização dessa Câmara Municipal e, consequentemente, seus vereadores. Nós estamos acostumados a sofrer todo tipo de pressão, toda tentativa de interferência, só que a mim isso não afeta. Eu estou treinado para receber qualquer tipo de pressão, né? A gente acaba, durante aí o nosso mandato, né, aprendendo que as pressões elas fazem parte do nosso dia a dia, né? A maioria delas políticas, né? E a única pressão que eu costumo ceder é a pressão popular, porque essa sim é legítima, né, para o nosso mandato. Afinal de contas, é a população quem paga o nosso salário. Sobre as cestas, para nós importa que se as cestas estão atendendo a população, sejam via projetos, né, os projetos sociais, ou ainda as pessoas que procuram pessoalmente a assistência social. O fato é, muita gente nos procura relatando dificuldades para conseguir ser atendido, seja na quantidade de atendimentos ofertados pela secretaria, né, pela dificuldade em saciar critérios exigidos ou ainda pela disponibilidade da cesta. Diante disso, nos restam dois caminhos. O primeiro, que é buscar informação, e nem sempre a secretária nos atende a tempo e nem a contento. Isso é uma realidade da qual eu já lhe disse, né, já relatei à secretária por algumas vezes. Né, justiça seja feita. Na maioria das vezes, quando ela nos atende, ela acaba resolvendo. No caso da fome, por exemplo, não dá para ficar esperando muito. São situações urgentes. Quando a pessoa te liga pedindo uma cesta básica, pedindo para ser atendido pela assistência social, significa que ela está numa situação de fome. Não dá para ficar enrolando, esperando obedecer critérios, esperando cumprir requisitos. A Secretaria de Assistência Social ela tem que ter isso como uma demanda urgente e atender o mais rápido possível. E segundo, o caminho administrativo do vereador, que amparado pelo regimento dessa casa e pela Constituição Municipal, ele precisa requerer as informações que não consegue saciar em seu dia a dia. E quando não consegue resolver politicamente ou administrativamente, precisa adotar medidas que façam os equipamentos públicos funcionar a contento. Já disse uma vez e vou repetir, não me candidatei para ser membro de um clube. Gostem ou não, eu vou fazer o meu trabalho. Se der para sermos amigos, ótimo. Se não der, que ao menos nós respeitemos o trabalho uns dos outros. Eu sei que o CRAS desenvolve um trabalho com excelência porque eu estive lá. Eu tenho contato ali com o pessoal que trabalha, né, com os funcionários da secretaria. Eu sei que a Graça, né, que sempre atende rapidamente, o Piso, a Fran, muitos outros servidores que atendem na Secretaria de Assistência Social, trabalham de forma séria e responsável. E minhas críticas não são para eles. Mas ainda vejo que falta gestão por parte da secretária que não consegue colocar nas ruas uma equipe que faça busca ativa, que em tese reduziria drasticamente os impactos da fome, que ainda reverberam após a pandemia, né, ou ainda as dificuldades que a população periférica em receber atendimentos, né, e não adianta dizer que é falta de recursos humanos, que é falta disso, que é falta daquilo, porque eu pessoalmente participei de uma reunião com o secretário de Planejamento, né, onde foi articulado um aporte de 2 milhões para a secretaria, né, que patina em questões vitais. Por exemplo, casa de passagem, abrigo para os moradores de rua. O secretário de Planejamento deu sim condições para serem executados os trabalhos, mas na minha opinião faltou gestão. Faltou a gana de fazer acontecer. E a voz do vereador nessa casa não é uma opinião pessoal,
mas é a voz das ruas. Eu pergunto aos senhores vereadores aqui nessa noite, quantos pedidos de cesta básica já receberam nesse ano, aí em apenas 2 meses, aí, alguns dias decorridos? A maioria de vocês receberam muitos pedidos. Podemos nós atender com recursos próprios, sem incorrer em crime, ou compete ao governo municipal amparar essas pessoas? É uma pergunta que nós deixamos aqui, né? Estamos nós fazendo o trabalho que deve ser feito pela prefeitura. Nós não somos zeladores públicos, mas na ausência de gente na rua, nós temos que ficar atrás de buraco, mato alto, quando deveríamos estar fiscalizando as contas públicas ou o uso devido do dinheiro público. Sabe por quê? Porque falta gestão, e gestão não se compra, gestão se faz. E se não sabe fazer, contrata. Já se passaram 2 anos e ainda temos que ouvir reportagens que vereador não resolve nada. Trabalho todos os dias, não desligo o celular, atendo o munícipe de manhã, de tarde, de noite, madrugada, estou diariamente nas ruas, nas repartições públicas, no gabinete de prefeito, e não é para pedir favor pessoal não, é para que a população seja atendida dentro dessa cidade. Eu tenho plena certeza que todos os meus colegas nessa casa são ativos como vereador e que diariamente passam as demandas para a prefeitura, e quando o executivo falha na sua principal missão, que é a missão de executar, ficamos nós expostos. E aí eles querem ficar bravinhos quando a gente usa a tribuna para criticar. Quando escutarem minha voz aqui, entenda que ela não representa somente os votos que em mim foram confiados. Ela representa toda a população. Os mais de 47 mil habitantes que nos dão o voto de confiança para exercermos a representatividade. Está na hora de nós sermos levados, aliás, passou da hora de nós sermos levados a sério. A população precisa de seus atendimentos, precisa do buraco tampado, precisa do mato cortado, precisa ser atendido através do social e suas necessidades. A máquina pública ela tem que funcionar, tem que funcionar. Eu estive hoje na Vila Reis, logo cedinho, 6 horas da manhã, acompanhando o trabalho da equipe do Ricardo Signorini. Eu estive na Vila Reis no final de semana, fui chamado por alguns moradores, tinha um monte de entulho, que tinha dezenas de escorpiões. Foi para isso que me chamaram lá para ver. Esses escorpiões estavam invadindo as casas e levando risco para as pessoas. E aí, como sempre, né? A equipe do Ricardo sempre de prontidão a atender essas demandas. E hoje, graças a Deus, Vila Marquió, Vila Reis, passou aí por um trabalho de recolhimento desses entulhos, né? E é como eu disse anteriormente, né? Falta, sim, né, por parte da população um pouco mais de responsabilidade quanto a isso, mas não dá para culpar a população, que precisa sim da caçamba comunitária, precisa sim ser atendida de forma social, porque nós estamos falando de periferia. E periferia a pessoa tem que escolher, aluga uma caçamba ou coloca comida na mesa. É claro que ela vai colocar comida na mesa. E cabe à prefeitura entender a realidade daquela comunidade, né, e fazer com que os serviços cheguem até ela. É para isso que existe a assistência social. Eu vou abordar também, nesse finalzinho, sobre as proposituras que eu apresento nessa noite, tá? E que compõem aí a pauta da presente sessão. Eu tenho um requerimento de número 25 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, fazendo alguns questionamentos, contratos, sobre o Parque Lucas Rassi, Parque Piaça, sobre a Clínica Casarão, sobre o contrato dos cavalos que foi encerrado, o quadro de funcionários, enfim. São questionamentos que vão servir para que sejam feitas ações de fiscalização posteriores. O requerimento 26 é um requerimento feito para a Secretaria Municipal de Assistência Social, requerendo aí deles informações como, por exemplo, quantas cestas de alimentos o município recebeu em 2021, 22 e 23, do governo do estado e do governo federal. Quantas cestas o município adquiriu com recurso próprio? Quantas cestas o município distribuiu em 2021, 2022, 2023? E os critérios, né, dessa distribuição, enfim. Tudo isso é alvo de fiscalização. O requerimento 27, ele vai de encontro ali ao PL 21,
que se transformou na Lei 4834/22 e que concedeu para a empresa terceirizada alguns serviços do Departamento de Água e Esgotos. Recentemente eu fui conhecer o trabalho da empresa numa ação de fiscalização com o Davi, do DAI, que também tem feito um grande trabalho dentro do nosso município, Davi, Ricardo, né? E fui ver como funciona a sondagem dos vazamentos, o equipamento, como que eles estão fazendo isso, né? A nossa cidade, a média é que nós tenhamos aí um vazamento a cada 3 quilômetros. Jardinópolis tem um vazamento por quilômetro, né? Então a gente está bem acima aí, precisa resolver. Isso justifica o índice de perdas altíssimo de Jardinópolis, de mais de 60%. Você tira 100 litros do poço artesiano e na casa das pessoas chega a 40. Uma parte perdida na rua, outra parte é furtada, existe o furto de água, né? Então, esse requerimento ele vem trazer um pouco de luz sobre esse contrato, né, para que nós possamos aí fiscalizá-lo. O requerimento 29, ele vai falar do contrato de tapa-buracos. Também estou pedindo aqui cópia do contrato, cópia das notas fiscais. Esse é o trabalho do vereador. Zeladoria pública é feita pela prefeitura. O vereador tem que fiscalizar a conta pública, contrato, serviço. A gente precisa medir, entender se isso está chegando lá na população, na ponta da população. Esse é o trabalho do vereador. O requerimento 28 vai tratar do contrato de limpeza urbana. Também pedindo aí contrato, notas fiscais. O requerimento 30, ele pede todos os contratos. A notificação 54, eu já quero deixar aqui meu agradecimento à Secretaria de Obras. A indicação 54 já foi atendida. O imóvel, porque o que eu faço, né? Eu primeiro emito um ofício e depois na sessão eu faço uma indicação. Então, na maioria das vezes, a própria prefeitura já está ciente disso. Porque urge, às vezes não dá para esperar mais uma sessão. Esperar uma semana, 10 dias para que seja feita uma sessão e essas informações cheguem para a prefeitura. Então, eu emito um ofício antes. Então, nesse caso da indicação 54, o proprietário do terreno foi notificado e já fez a limpeza. A indicação de número 59 é com relação às placas de identificação do logradouro da Avenida Carlos Oswaldo Rosa Lima. A indicação 58 também foi resolvida. Trata lá daquele resto de poda que estava lá em frente à creche Maria Brilhador Isaac, que infelizmente foi furtada. A indicação 53 foi resolvida também. Trata lá daquelas áreas aos fundos das residências de número 136, 128, 112, 106, 76, 68, 54 e 46 da Avenida Carlos Oswaldo Rosa Lima. Os fundos estavam completamente tomados de mato, vários bichos aí peçonhentos aí invadindo as casas, e a equipe do Ricardo fez aí também o trabalho de roçada nessa área aí, tá? Todas as demandas, conforme elas vão chegando, eu vou passando para frente. Ofício, indicação, quando eu acho que precisa de um requerimento, eu faço um requerimento. Esse é o trabalho que eu tenho feito durante o meu dia a dia. Uso as minhas redes sociais exaustivamente. Eu sou pago com dinheiro público, e pago com dinheiro público eu tenho obrigação de prestar contas do meu trabalho. E é o que eu faço todos os dias. Rede social é igual canal de televisão. Se não está legal, muda. É só não assistir, tá? Eu cumpro a minha obrigação. Eu presto contas todos os dias sobre o meu trabalho. Senhor presidente, é o que eu tenho a acrescentar nessa noite. Desejo a todos uma semana abençoada e cheia de saúde.